Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Rafael Lacerda. Pode começar, pessoal. Nada melhor do que voltar uma vitória num momento tão importante que o Amazonas precisava, né, na Série B. Importante, um jogo difícil. A gente tem que lembrar que a gente enfrentou uma equipe muito forte, uma equipe que estava na 5ª colocação, brigando por G4, uma equipe que tem um treinador já desde o ano passado. Os times da equipe do futebol paulista sempre são fortes. 50 jogos hoje, como leva? Então, assim, muito importante, um retorno, estou muito feliz. Mas eu sei o que tem de potencial aqui no Amazonas, por isso que eu aceitei esse desafio. Conheço esse clube como a palma da minha mão, conheço praticamente todo o elenco, vários atletas eu que trouxe, né? Mas salientar, né? A vitória de hoje, ela é totalmente dos atletas, né? Eles são merecedores do que eles fizeram hoje ali dentro. Eu tenho que dividir essa vitória com a Adilson, porque não deu tempo da gente trabalhar tudo que a gente precisava. Então, assim, a gente usou muito da organização defensiva do que o Adilson colocou, né? Então, eu tenho que dividir com ele essa vitória. E a gente conseguiu colocar alguma coisa de uma marcação um pouco mais alta e também ter a bola, né? Jogadores de muita qualidade no nosso time, jogadores, né, com muito repertório, então a gente conseguiu algumas movimentações, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo ficou muito preso na marcação, mas tem números importantes, né? A gente finalizou 20 vezes no gol do Mirassol e o Mirassol finalizou 9 vezes. A posse de bola ela ficou igual, então assim, mostra o nosso volume, mostra o nosso potencial, mas é apenas o primeiro jogo, estamos no início de competição, mas é jogo a jogo, mas estou muito feliz com a vitória. Eu queria que falasse das entradas no time, né? O senhor colocou de Wayne, o Bolt fez a diferença no segundo tempo. Eu queria que falasse também do Jimenez, que é um dos remanescentes aí do acesso para a Série B e que também participou de quase todos os jogos do seu time naquela Série C, né? Eu queria que falasse da importância também desse gol, um roteiro perfeito na sua volta. Né? Verdade. As trocas, quando a gente chega a gente teve 3 treinos, né? E eu digo que a gente teve 2, porque o treino de ontem praticamente a gente não consegue trabalhar, né? Porque os jogadores precisam recuperar para o jogo. A gente ficou muito na dúvida dos quais jogadores escalarem. Diego Torres treinou muito bem, Bolt treinou muito bem, o Enio. Eu venho acompanhando os jogos do Amazonas, né? O Enio fez gol em outras rodadas, né? Então, assim, a gente ficou muito na dúvida de quem escalar. Então, a gente optou por uma manutenção de equipe que fez um grande jogo contra o Flamengo, né? Com os jogadores de meio campo. A entrada do Ezequiel, que na minha opinião foi um dos melhores jogadores em campo hoje. Ezequiel foi muito bem. Então, assim, foi mais porque o Patrick sentiu um desconforto. A única troca que eu fiz, né, em termos de jogadores, foi o Mateuzinho, né, que saiu no intervalo, mas não estava mal na partida. Mas a gente criou alguns movimentos. Então, a gente sabia que os atletas que iam entrar depois iam dar conta do recado, porque eles já tinham colocado dúvida em mim. O Bolt colocou, o Enio colocou. E que bom que eu tenho essas dúvidas, né? Então, assim, o importante quem ganha com isso é o Amazonas. Os jogadores entraram bem, mas eles trabalham para isso, né? Falei para eles trabalham para isso, eles têm qualidade para isso. E agora é o início de um trabalho. Agora nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, porque para esse jogo foi pouco tempo, foi muita informação falada, mostrada em vídeo, mas que bom que eles assimilaram e conseguiram buscar essa vitória. O time no segundo tempo jogou só com um volante, boa parte do segundo tempo, né? Eu até comentei mais cedo que o Amazonas foi premiado por essa ousadia. O torcedor amazonense e a própria imprensa pode esperar um time mais ofensivo do que tinha sido no início da temporada? É o que a gente quer, mas não é todo jogo que isso vai permitir. Claro que tu tem que ter jogadores que consigam cumprir a função. O Diego Torres, a gente não coloca o Diego Torres como um volante simplesmente por colocar. O Diego Torres ele fez uma Série B já praticamente toda como volante. Nos treinamentos, pelo nosso elenco ser um elenco de qualidade e um elenco grande, no momento no treino eu usei o Diego Torres como um segundo volante e ele foi muito bem. E aí o João Antônio, que é o meu auxiliar, foi conversar, ver se ele se sentia à vontade. E o próprio atleta falou que se sente muito à vontade, porque já fez essa função na mesma competição. Então, assim, as escolhas, a gente vai acertar, a gente vai errar. Hoje, graças a Deus, a gente acertou nas escolhas, acertou nas trocas. É uma grande vitória, é o início de um trabalho, mas a gente tem que entender, a gente enfrentou um grande adversário e confesso que fazer a escolha de colocar o Diego contra uma equipe que é propositiva, com uma equipe que é rápida na frente, a gente correu um risco. Mas, assim, quando a gente vê que tem qualidade e a gente melhorou muito com a entrada do Bolt, a gente optou, a gente pensou, não podemos mais um jogo dentro de casa, não vencer, vamos pra frente, com organização, que eu disse para os atletas, a gente não pode entrar de qualquer jeito, não pode enfiar atacante, não pode enfiar meia, sem ter organização. E o Diego é um cara que consegue manter essa organização, e a gente foi feliz na troca, mas muito pelo perfil que o Diego Torres tem dentro de campo. Professor, estreia dos sonhos e para dar confiança para o restante da Série B?
Pode ser que sim, né? Estreia dos sonhos, que eu mais queria. Estou muito feliz com esse retorno. Eu acho que a vitória, não acho não, né? É um prêmio por que aconteceu nos últimos 3 dias. Eu confesso para vocês que parece que eu não saí do Amazonas. Ver alegria assim, pelo menos eles demonstram, né? O pessoal demonstra que ficou muito feliz com o meu retorno, né? Todo mundo dentro do clube, os atletas, todos falando que o ambiente está muito bom, só que assim, não adianta ter ambiente bom. Falei na palestra, nós temos que transformar esse ambiente para dentro de campo, né? O pessoal que me conhece, estou muito feliz mesmo com o retorno, mas é início de trabalho, tem muita coisa pela frente. Todos os jogos são muito difíceis, não adianta a gente planejar a longo prazo, a gente tem que planejar jogo a jogo. Agora é descansar hoje um pouquinho, porque amanhã de manhã já tem treino, os atletas se apresentam amanhã, 8 horas da manhã, porque a gente vai ter um jogo muito difícil na semana que vem contra o Operário. Lacerda, mas também não mostra que você tem o time nas mãos, de ver essa volta, os jogadores felizes, que costumam ter o time na mão, de repente, uma mudança não, um jogador pode ficar insatisfeito ou não, mas você pode ter aquele controle do time. Essa questão de ter elenco na mão, gente, ela é... Quando eu saí aqui ano passado, algumas pessoas falaram, o Lacerda perdeu o elenco. Não, ninguém perde elenco, né? E foi falado, o Lacerda perdeu o elenco. Não. O que aconteceu naquele momento foram resultados, coisas normais do futebol. Eu perdi 2 jogos no quadrangular e a direção optou pela troca. Só prova que naquela época eu não perdi o elenco, como algumas pessoas falaram, que eu tive o retorno. Porque a direção não pode ser louca de contratar um treinador que lá no ano passado, menos de 1 ano depois, perdeu o elenco. Eu não perdi nunca o elenco, né? Prova que eu estou aqui de volta. Assim, a gente tenta, é um grupo grande, a gente vai dar oportunidade para todo mundo. Falei para os atletas, todos vão ter oportunidade. Agora, quando eles tiverem, eles têm que aproveitar. Fechou? Obrigado. Fechou, gente?